1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: quando aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, subia para oferecer ao Senhor sacrifício anual e para cumprir o seu voto, Ana não subiu. Disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor e fique lá para sempre. Glória a Deus. Podeis assentar, amada igreja. Hoje é assim, eu estava até vindo para cá e pensando, falando com Deus: Senhor, Tu és o meu Deus para sempre. E eu pude recordar o tempo da minha mocidade, em que eu passei na presença do Senhor. E o tempo, da minha fase adulta, e agora na minha maioridade. E digo aos irmãos, eu sou feliz. E como diz a palavra, esse Deus é poderoso. Ele faz grandes coisas. E só depende do coração. E nós olhando aqui esse livro, 1 Samuel, em que vai falar da vida de uma mulher, uma entrega, o qual, no momento em que ela estava passando, momento que poderia, se ela não estivesse na presença do Senhor, ser conflitante, ser um momento difícil, ela se jogou nos braços do Senhor. E ela buscou do Senhor. Ela buscou, como uma serva do Senhor que era, colocar a sua vida, a sua casa, a sua família nas mãos do Senhor. E ela não pensou nela. Eu vejo a vida de Ana, assim, de uma profundidade muito grande. Por quê? Nós sabemos, que ela se casou, e como toda moça se casa, pensando em gerar filhos. Ela teve uma situação no seu organismo e foi impedida de gerar filhos. E naquela ocasião, a sociedade, a mulher ficava mal vista, era incompreendida. E era então necessário que seu marido tivesse filhos para ter descendentes. E ela humildemente se colocou, se ofereceu para que seu esposo tivesse uma outra mulher. E assim aparece a Penina na vida dela. Não foi nada fácil, mesmo naquela ocasião, que depois de lá ter ali a sua família, o seu esposo, ter agora uma terceira pessoa, juntamente com ela, nós que somos dona de casa sabemos, nós gostamos das nossas coisas arrumadinhas, tudo do nosso jeito. Ali estava uma outra mulher, E imagina o que é você ter dentro da sua casa uma outra pessoa e ao mesmo tempo, ser esposa do seu marido.
E para piorar a situação, a Penina, né, ela gerou filhos, foi gerando filhos, e ela envadeceu, né, o seu coração. E ali ela começou a humilhar a Ana. Você imagina você dentro de uma situação dessa? O que Ana não passou? Mas ela, como disse, era serva do Senhor. Ela não era uma mulher qualquer. Ela era uma mulher de Deus. Ela era uma mulher que tinha uma visão, né? Uma visão ampliada. Ela não estava vendo somente aquele momento ali, ela estava vendo coisas maiores que Deus poderia fazer através da vida dela. E se você for analisar o texto, você vai, né, fazendo essa leitura da vida de Ana. Ela então, em vez de ficar se lamentando, ela foi aos pés do Senhor. Sim, seu marido subia ali, diz que ele saía de uma região montanhosa, era difícil, era de ano em ano. E foi à casa do Senhor ali fazer o sacrifício anual. E ali Ana, ao chegar naquele lugar, ela se prostrou aos pés do Senhor. Ela se lançou aos pés do Senhor. E a palavra diz que ela ali derramou o seu coração, ela chorava amargamente. De uma forma que o sacerdote pensou que ela estivesse embriagada. E ela disse: eu não sou filha de Belial. Eu sou uma mulher que tem um coração triste, angustiado. E aquele homem então disse para ela: que Deus conceda a você o seu pedido, a sua oração. Ana vai para o seu lar, confiante, com a certeza que ela tem um Deus maior, que ela tem um Deus, como nós ouvimos aqui, o nosso pastor, aquele que cuida de nós, e que ela era especial, porque era serva do Senhor. E ali, Ana, então, né, com toda a dedicação, continuou na sua confiança. E a palavra de Deus fala que Deus abriu a madre de Ana. E ela, então, ali gerou um filho. Mais interessante que na sua oração, quando ela ora, ela fala com Deus: Senhor, se o Senhor me conceder esse pedido, essa criança, eu levarei para a tua casa, para que ele te sirva para sempre. Fez um voto ao Senhor. E Ana, ao receber esse pedido, quando ela tinha em suas mãos o seu bebê, imagina uma mãe, né? E ela tem aquele período de amamentar o seu filho. Imagine que cada dia ela pensava: quando ele deixar, né, de mamar, eu vou ter que entregar ele à casa do Senhor. Né? Você imagina você se passando por uma situação dessa? Você tem que entregar o seu filho. E não era pertinho a casa dela, né, irmãos? Ela só ia ver esse filho de ano em ano. Mas ela era uma mulher de fé. Ela, ali o que ela propôs diante do Senhor, o seu voto, ela foi e cumpriu a sua promessa. Ela leva a sua oferta ao Senhor. Essa foi uma oferta maravilhosa, uma oferta de gratidão a Deus. Que da mesmo que ela recebeu, ela dá. Né? Ela dá para o Senhor o seu filho. Entrega aquela oferta. Né?
abençoada, perfeita. Nós vimos que a gente vai ver em Abraão, né, quando Deus pede seu filho, mas aí era diferente, porque Deus pediu e ele também, com todo amor, entregou o seu filho a Deus. Mas aqui no caso de Ana não, foi voluntário. Ela abriu o seu coração para entregar o Samuel para Deus. E diz a palavra, para que esse menino vivesse para sempre na casa de Deus. Você imagina como não ficou o coração de Deus com essa oferta? E não é de admirar que a gente possa ver, né, essa oferta que ela entregou na casa do Senhor, né? Ela não sabia, mas através desse menino, Deus pegaria essa oferta, né? Essa oferta que o perfume, né, subiu ao altar do Senhor. O Senhor pegou essa oferta e fez dele um homem, né? Um grande homem em Israel. Deus usou essa oferta de Ana para cuidar do seu povo. E ali Deus levanta em Samuel, né, um grande profeta. Não só isso, ele foi um homem que dirigiu Israel, ele era um juiz. Era um homem que trouxe a palavra, que trouxe conserto. Era um homem que, né, Deus usou poderosamente. Mas teve um início. Eu vi o pastor falar que ele é filho, ele é neto, né, de bisneto, né, bisneto de crente, né, e neto, né? Então é maravilhoso, porque alguém lá atrás se dedicou, lá atrás abençoou a sua família, teve choro, teve lágrimas, né? Teve presença de Deus, e a sua geração foi abençoada. E Ana, ela não só vai abençoar a sua casa com esse Samuel, mas ela vai abençoar o povo de Deus. Ela vai abençoar Israel. Nós sabemos que depois, lá na frente, o povo rejeita a oferta. Porque o povo estava sempre, né, errando o caminho. Mas Deus usa, irmãos. Eu quero dizer que Deus usa as nossas vidas. Deus usa a sua vida. Aquilo que você está se dedicando. Quando eu comecei lá no começo, eu larguei o mundo, larguei os ídolos, larguei o pecado, uma vida desgraçada, uma vida destruída na minha juventude. Não tinha casa, não tinha família. Deus me resgatou, me deu uma família, o povo de Deus. Deus restaurou a minha saúde. Deus restaurou a minha vida. E eu passei a andar na casa do Senhor a partir dos meus 19 anos de idade, na minha juventude. E aí sim eu fui conhecer o que é verdadeiramente ser feliz. Porque eu na minha adolescência, né, juventude, gosto de baile, de festa, e acho que isso aí é felicidade. Não é. Felicidade nós só temos em Cristo. Só Ele nos satisfaz. Os vícios não podem satisfazer, né? Então, eu vivia nesse mundo aí também, né? Sem Deus, chorando, desiludida com um, com outro, com as pessoas. Mas quando eu encontrei Jesus, né, eu encontrei tudo o que eu precisava. Como eu costumo dizer, Jesus, Ele é a dose mais forte. Você não precisa beber, você não precisa fumar, você não precisa fazer nada, Jesus, porque as pessoas pensam que isso vai trazer, né, aquele momento, né, de alegria que as pessoas têm nas festas, nos bailes, nos lugares. Mas isso passa. Agora Jesus não. Jesus, quando Ele entra, Ele transforma, Ele liberta, Ele restaura. Você é um adolescente,
Pensa nisso, entrega a sua vida para Jesus. Você é um jovem, entrega a sua vida para Jesus, meu querido, porque eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não me arrependo. Passei a minha mocidade na presença do Senhor com muita felicidade. Passei toda a minha vida, estou aqui, ainda dando frutos para Deus. Ainda dando frutos, porque Deus faz isso. E nós vemos então que tem um começo. E eu quero dizer, querido, o seu começo hoje, como está o seu começo? Deus te chamou, você fez uma aliança com Deus. Talvez, nesse caminho, eu quero dizer, você tenha, tido algum tropeço, mas levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça. Se você teve um tropeço, levanta a cabeça e segue adiante. Segue adiante. Olha para Ana. Era jovem. E ela ali, mesmo diante das suas situações, ela continuou com fé, confiante, que Deus ia mudar a sua situação. Talvez você também esteja com uma situação difícil na sua vida. Talvez esteja passando uma necessidade ou uma enfermidade. Talvez você deseja até fazer uma faculdade. E você diz, Senhor, mas eu não tenho condição. Mas eu quero te dizer que Deus pode realizar o desejo do teu coração. Se você tem desejo de fazer, querido, vai à frente. E eu quero dizer para você que é jovem, que perdeu, o interesse. Irmãos, busca. Porque o inimigo muitas vezes coloca muitas coisas na nossa vida. E quero dizer que a minha mocidade não foi fácil. Eu tive que renunciar a muitas coisas para realmente permanecer, porque permanecer é necessário renúncia. E renunciar o eu, a sua vontade, os seus desejos, para nós, no caso que eu era uma jovem, foi muito difícil. Mas eu renunciei. E eu fiz o meu trajeto. Eu quero dizer que Ana, a gente olhando a vida dela, é tão importante a gente analisar a vida de Ana, porque ela fez uma entrega. Porque entregar um filho é algo difícil para quem é mãe. Quantas são mães aqui? Muitas, Você entregar o seu filho. E ela entregou o filho. Talvez hoje Deus está te pedindo algo. Eu não sei o que é, mas Deus sabe. Deus está pedindo a você. Então, querido, entrega. Deus pede. Ele não vai pedir coisas impossíveis. Ele vai pedir aquilo que nós podemos dar. E se Deus está falando, filho, eu quero que você seja uma pessoa consagrada, que você esteja na minha presença. Eu quero que hoje você entregue o seu coração à sua vida. Eu quero que você deixe as coisas do passado. Coisas que você tem carregado dentro de você, que está impedindo você de seguir. Porque olha a vida de Ana, ela entregou o filho. E muitas vezes nós temos dificuldade de entregar coisas que estão dentro do nosso coração. Que diante da entrega dela, fica tão pequenininho aquilo que Deus está pedindo para a gente. Deus também quer te fazer uma mulher admirável. Nós podemos ver isso na vida de Ana. Seja homem ou seja mulher, hoje, Deus quer te fazer uma pessoa admirável. E que você hoje, querido, faça uma entrega como Ana fez. Faça, dê a Ele uma oferta perfeita. Talvez hoje Ele está pedindo o seu coração, a sua vida inteira. Ele não quer pela metade, Ele quer inteira, Ele quer você inteiro.
Talvez hoje ele esteja falando isso. Deixa aquilo lá. Deixa aquilo que está te atrapalhando. O Senhor vai tirar, mas você fala, mas Senhor, como eu vou conseguir? Tem tantas pedras no caminho, são tantas dificuldades, Senhor. Mas o Senhor disse, entrega, que eu vou tirar as pedras, que eu vou tirar as dificuldades, porque eu sou Deus, sou eu que trabalho, sou eu que faço. Ana tinha uma dificuldade, e era algo em seu ventre, mas o Senhor trabalhou, e tirou aquela dificuldade, e deu a ela aquilo que ela desejava, o seu coração, que era seu filho. Eu quero te falar, queridos, a gente analisando a vida de Ana, hoje, Deus nos chama. Deus nos chama para servir. Deus nos chama para ser, não somente, alguém que vai e observa, chega aqui e observa. Deus quer muito mais que isso. Deus deseja de você que seja um adorador, um perfeito adorador. Que quando você já está na sua casa, você já pela manhã, você acordar e já esteja diante do Senhor com esse perfume de adoração para entregar ao Senhor, dizer obrigado, Senhor, porque eu deitei, eu dormi, eu acordei na tua presença. Eu quero dizer para você que o Espírito Santo vai te acompanhar, vai falar cada manhã quando você acordar. O Espírito Santo vai falar contigo. Quando você começar a dizer bom dia, Espírito Santo, fica aqui comigo. Espírito Santo, eu quero caminhar contigo. Eu quero que o Senhor esteja na minha vida todos os dias. Assim como Samuel, eu quero estar contigo, Senhor, na sua casa. Eu quero estar vivendo uma experiência diferente. Não apenas ser um crente, mas ser um cristão, ser um adorador, ser alguém que se coloca verdadeiramente para te servir. Com o coração, com gratidão a ti. Queremos nesta manhã, queridos, trazer a nossa oferta de adoração. Assim como Ana, entregar diante do Senhor. E o Senhor hoje pede a cada um de nós. Se você ainda não fez uma entrega de coração, e se é hoje, Deus te falar, não endureça seu coração, não saia daqui da mesma forma, não saia daqui da mesma maneira, mas queira uma mudança. Fale para Deus, Senhor, eu quero sair daqui dessa manhã com uma mudança na minha vida. Eu não quero sair da mesma forma de entrar na tua casa, como eu tenho entrado, e sair da mesma maneira. Não, eu quero hoje algo diferente. Eu quero hoje um arder do teu Espírito. Eu quero hoje, Senhor, me dedicar a ti e colocar a minha vida diante de ti, assim como Ana foi ao teu altar. Senhor, e ali ela chorou e ela buscou e ela recebeu de ti. E eu sei que nessa manhã eu vou sair daqui diferente. Eu sei que nessa manhã o Senhor tem algo a realizar na minha vida, no meu coração. Irmãos, coloca seu coração na presença do Senhor. Porque tem pessoas que ouvem apenas, mas não chega ao coração. Você lê a palavra, mas o coração não se quebra. Mas hoje Deus quer fazer diferente. Hoje quer não falar apenas no nosso intelecto. Não, Ele quer falar no nosso coração.
é dentro de nós para que haja mudança, para que haja transformação, para que haja na nossa vida uma vida totalmente, né, diferente daquilo que nós somos hoje. Nicodemos chegou diante de Jesus e Jesus falou para ele: é necessário que você nasça de novo. Nicodemos era um homem religioso, era alguém que estava na casa de Deus, mas ainda não tinha nascido de novo, porque tem que estar com o coração, não só as palavras. Podemos ter o conhecimento, mas se não estiver dentro do nosso coração a vontade de servir, a vontade de adorar, a vontade de louvar, e Deus quebrar o nosso orgulho, tirar de nós tudo aquilo que impede. Como o pastor falou, que possamos ser como uma criança, como aquela criança que estava ali, como ele pediu, que o Senhor hoje nos dê um coração de criança. E eu aqui coloco também essas palavras, que o Senhor hoje nos dê um coração de criança. Lembra que lá quando você era pequenino, lá quando você era uma criança, e pensa nisso.